está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em câncer e Vênus em virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Movimento. Eu sou a Flávia Shows, estou aqui numa manhã de sábado e comigo está a Patrícia. Oi, Patrícia! Oi, boa tarde a todos. Estou aqui hoje direto de uma tarde, são 5h34 aqui do Porto. Super animada, porque hoje a gente tem uma convidada do outro lado aqui do oceano para falar com a gente e vocês vão escutar as belas palavras dela daqui um pouquinho. Sim, estamos nós duas muito empolgadas com esse episódio, já faz muito tempo que eu acho que dá um tom muito assim, muita sintonia aí com tudo que a gente vem falando e com todos os pontos que a gente vem trazendo ao longo da construção desse podcast. Então, eu vou apresentar aqui a nossa convidada de hoje. A nossa convidada se chama Cleide. Ela tem 27 anos, é do signo de Virgem. A Cleide, ela é formada em jornalismo pela Universidade Eduardo Mondlane, que fica lá em Maputo, em Moçambique. Durante a graduação, a Cleide teve a oportunidade de ter uma experiência de intercâmbio no Brasil. Então, ela passou alguns meses aí desbravando Curitiba e região. Atualmente, ela está cursando um mestrado, ela é chefe de redação e apresentadora. Além de tudo isso, que não é pouco, Cleide ainda é mãe da pequena Yuna, que tem 4 anos. Então, Cleide, queria te dar as boas-vindas, te agradecer pelo seu tempo, pela sua disposição, e queria pedir também para você se apresentar com as suas palavras, mas também um pouco da sua trajetória profissional e pessoal, aí dos momentos passados até esse dia de hoje. Oi, Flávia. Oi, Patrícia. Oi também a todos que acompanham o podcast neste momento. Dizer que eu também estou super empolgada. Obrigada pelo convite. Bom, em relação à minha apresentação, acho que a Flávia já falou tudo. Chamo-me Cleide Marinela Mamade Termamade. Sou do signo Virgem, moçambicana, 27 anos de idade. Sou mãe da Yuna, que faz 4 anos agora em dezembro. Formei-me em jornalismo na Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, aqui em Moçambique, que fica na capital, Maputo. E durante essa formação, quando estava no 3º ano, tive a oportunidade de fazer o intercâmbio com a Universidade Federal do Paraná, que fica em Curitiba, e Curitiba tornou-se minha segunda casa. Durante 4 meses estive a viver e a estudar lá. Foi a primeira vez que fiz uma viagem internacional, então é um evento que marcou bastante a minha vida. Grande parte das coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e também do rumo profissional e acadêmico que a minha vida tomou hoje foi graças a essa experiência. Foi também a primeira vez que eu fiquei tanto tempo longe de casa e também da minha família, e essa decisão só foi possível graças ao apoio da minha família. A minha mãe ainda estava cá entre nós e ela foi a principal incentivadora, que disse para mim que não importava a distância, que eu tinha que correr atrás daquilo que eu acreditava, e que me fez perceber que a coisa mais importante na vida de um homem, ser humano, é a sua formação, porque independentemente das dificuldades, dos desafios que a pessoa tiver, o seu diploma, o seu conhecimento, ninguém nunca vai conseguir tirar. E cá em Moçambique, feliz ou infelizmente, há a concepção de que as pessoas que se formam
fora do país são mais capacitadas do que as pessoas que só fazem a formação cá. Então, ir ao Brasil para mim foi uma oportunidade de ouro, embora tenha sido só por um semestre, valeu pela formação toda. O fator língua foi bastante importante, porque o fato dos brasileiros também falarem português ajudou muito, mas ainda assim houve vários desafios, e um deles deveu-se ao fato de eu ser negra e ser a única mulher no grupo de estudantes que estiveram a fazer esse intercâmbio. No total, éramos 3, eu, o Milton e também o Orlando, e logo à partida, isso implicou que nós não ficássemos a viver na mesma casa, porque tinha uma casa de estudantes para as meninas e uma casa de estudante para os meninos. Mas graças a Deus, os meninos tinham sempre em mente que eu era a irmã mais nova deles lá, que eu só tinha eles lá para me protegerem, e mesmo que às vezes tivessem vontade de fazer outras coisas, explorar outras oportunidades, sempre recordavam-se de mim, de perguntar o que eu ia fazer, se eu também queria conhecer X lugar ou não. E nos apoiávamos muito, né? Porque acima de tudo tínhamos um ao outro e tínhamos o mesmo objetivo, que era terminar o intercâmbio com as melhores notas e poder voltar para o nosso país e concluir o curso. Curitiba também foi uma oportunidade única para perceber que existe um vasto mundo de oportunidades além da Caixa, que era Moçambique, que eu tinha na minha cabeça. Saber que existem outras pessoas, conhecer essas outras pessoas, a diferença de cultura, do jeito de falar as coisas, do jeito de fazer as coisas, mas também perceber que em tanta coisa diferente também havia coisas comuns, e sentir que, embora eu fosse moçambicana, não vinha de uma família abastada, estava lá mesmo por força dos estudos, era possível estar ali e ter as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa naquela condição podia ter, ou qualquer outra pessoa numa condição melhor podia ter. Uma das coisas que me marcou bastante durante o período que nós estivemos em Curitiba é que nós conseguíamos ter alunos tão bons, ou às vezes até melhores, que os outros colegas que nós tínhamos. E isso era muito surpreendente, porque as pessoas com quem interagíamos sequer sabiam onde é que ficava Moçambique. Muitas das vezes surpreendiam-se com o fato de nós falarmos português. Recordo-me que uma vez estávamos na rua e uma senhora ficou curiosa, quis falar conosco e simplesmente nos disse bonjour. Nós olhamos para ela, respondemos bom dia. Ela ficou surpresa, disse: nossa, vocês estão aqui há bastante tempo, não é? Vocês já sabem falar bem português. E nós somos não. Nós não estamos aqui há muito tempo e sabemos falar português, porque o português é a nossa língua oficial. Ela: como assim o português é a vossa língua oficial? Mas vocês não são do Haiti? Ou seja, a senhora sequer tinha nos ouvido falar. Ela simplesmente olhou para nós e, com base na nossa aparência, por fato de nós sermos negros e tudo mais, subentendeu que nós éramos haitianos. Só quando nos ouviu a falar e viu que nós tínhamos um português com outras regras gramaticais e que se assemelhava ao de Portugal, é quando ela começou a nos dar uma outra atenção e percebeu que afinal nós éramos moçambicanos e não haitianos, e ficou curiosa, pediu desculpas e disse: não, é que agora em Curitiba está chegando muito haitiano, então eu também pensei que vocês fossem haitianos e tudo mais. Então isso é algo que marcou-me muito, principalmente porque não aconteceu uma vez só. Vamos dizer que em 4 meses de estadia isso pode ter acontecido pelo menos umas 7 vezes, e com pessoas e ocasiões diferentes. O intercâmbio foi finais de 2014, início de 2015, voltado a Moçambique, comecei a fazer um estágio numa organização não governamental que tinha o financiamento da
Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento, o USAID. Esse estágio durou 6 meses. Lá eu era responsável por fazer recolha de dados para uma pesquisa de monitoria e avaliação. Terminado o estágio, surgiu a oportunidade de começar a estagiar na SOICO, que é a Sociedade Independente de Comunicação de Moçambique, um grupo de mídia privado, que em Moçambique podemos dizer que até agora é o maior e único grupo de mídia privada em Moçambique. E os seus principais concorrentes são a televisão de Moçambique e a rádio de Moçambique, que são os canais públicos. Essa oportunidade surge do fato de eu ter tido uma mentora no estágio, que depois veio a trabalhar na SOICO, que também é conhecida como STV, que é o canal de televisão do grupo. Então, ela mandou-me uma mensagem no Facebook, no inbox, na altura ainda nem tínhamos o Messenger, e disse que a diretora de informação gostava de saber se eu tinha interesse de ir lá fazer uma entrevista para estágio. Eu disse sim, estava interessada, e aí marcou essa entrevista para o dia seguinte. Eu estava bastante nervosa, lembro-me que falei muito pouco do que eu tinha programado, mas felizmente eles estavam mesmo à procura de alguém. E a mentora que eu tinha tido durante o estágio na organização não governamental já tinha dado uma boa referência de mim, e foi assim que consegui começar a trabalhar para a STV, e é onde eu estou a trabalhar até hoje. Já passa um pouco mais de 5 anos. Comecei a trabalhar como estagiária e nessa qualidade era responsável por fazer a planificação dos trabalhos. Estava na área de produção, que era pensar em pautas, propor pautas e aprender com os outros produtores como é que isso era feito, porque na altura os produtores que nós tínhamos lá eram mais produtores para a gestão de equipamentos, não tínhamos produtores de conteúdos. Só que a dada altura, a direção da redação percebeu que eu tinha mais potencial para ser jornalista, que era a minha área de formação, do que necessariamente para trabalhar como produtora. Daí tive a oportunidade de sair para fazer uma matéria. Lembro-me que no primeiro dia quase tudo não estava a conspirar para que a matéria saísse, nenhum dos carros estava disponível, eu tive que ir ao local de uma carinha de caixa aberta, fiquei toda mal disposta. Chegado no local, o evento já tinha começado, o cameraman mal tinha um local para posicionar a sua câmera, e também foi algo que me marcou bastante. Mas eu voltei, fiz a matéria, por acaso foi um dos dias que saí mais tarde da redação para casa, e dia seguinte recebi um bom feedback. Disseram que eu tinha gostado da matéria e que a partir dali eu já não trabalharia como produtora, que ia passar a fazer as matérias do dia a dia da editoria de sociedade. Foi assim que comecei como jornalista. 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, comecei a fazer parte de um programa de reportagens semanais sobre saúde, que foi algo que me deu bastante visibilidade a nível interno, mas também a nível externo. De alguma maneira, a temática de saúde passou a ser associada ao meu nome, e por conta disso, todas as semanas eu tinha que fazer uma reportagem para a televisão, mas também para o jornal, porque o Grupo SOICO tem um canal de televisão, tem rádio, tem jornal online e também tem um jornal digital e outras empresas de organização de conferências e eventos. Então, eu fiz a matéria para passar em todos os órgãos de comunicação do grupo. Semanalmente, tinha que publicar uma de até 5, 6 ou 7 minutos. E foi com uma dessas matérias que, em 2018, eu depois vim a ganhar um prêmio num concurso organizado pelo Ministério da Saúde de cá de Moçambique, que contava com financiamento da Unicef
e outras organizações. E na categoria de televisão, eu fui a única premiada. Embora não tivesse tido o primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar, ganhei um certificado de participação e também um cheque no valor de 90 mil meticais. Não sei dizer o quanto é que 90 mil meticais equivale em euros e também em reais. Mas na altura foi uma quantia que significou muito para mim. Foi também um incentivo e aquela certeza de que estava no caminho certo. Depois disso, o tempo foi passando, continuei a fazer as reportagens de saúde, até que veio o desafio de editar o noticiário da tarde, que significa fazer a gestão de todas as equipas, de tudo o que acontece na redação e depois fazer o alinhamento das peças, a comunicação com a realização, com a regi, assim como com o apresentador, até a exibição do próprio noticiário, ser a principal responsável pelo conteúdo que vai ao ar. Essa experiência tive durante 1 ano e meio e foi por conta da forma como executei essa experiência que comecei a conhecer o funcionamento da redação e a partir daí veio a oportunidade de ser chefe de redação através de uma nomeação há mais ou menos 1 ano e meio e é nisso que eu trabalho agora. Já não faço as matérias na rua, estou mais na parte da própria gestão das equipas e funcionamento da redação. Penso que é mais ou menos isso que eu posso partilhar convosco sobre quem é a Cleide. Uau, gente, essa é a Cleide que a gente conhece. A gente estava ansiosas para que ela viesse até aqui, contar um pouco da trajetória, porque a gente já conhece um pouco, né? E sabe o trabalho que ela vem desenvolvendo e a relevância que ela vem tendo. É muito lindo escutar a sua trajetória, Cleide. Eu queria avançar aqui para a nossa primeira pergunta, para aprofundar um pouco mais aqui a nossa conversa e entrar justamente nesse tema que você tocou no início da sua fala, que é a importância da educação, né? Bom, eu particularmente estudei um pouco mais sobre Moçambique, mas acho que todas nós compartilhamos um pouco disso, a Flávia também. Sabemos que Moçambique é uma democracia recente, tendo inclusive passado pelo período de ditadura salazarista que ocorreu aqui em Portugal, ainda no fim do regime colônia, e que isso, associado com algumas outras coisas, fez com que o acesso democrático à educação, em especial à educação das mulheres, fosse algo um pouco dificultado, né? Inclusive, pelas informações que eu tenho, e aí você pode confirmar, atualmente existe uma política de cotas para as mulheres poderem cursar o ensino superior na Universidade Eduardo Mondlane, pelo menos até o período quando a gente residiu lá, até 2015. Nesse sentido, Cleide, eu queria te perguntar, assim, porque a gente sabe que, pelo que você já falou aqui, mas pelo que a gente também sabe, você viveu essa experiência, né, de passar pela universidade de uma forma bem intensa, inclusive com o intercâmbio que aconteceu no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre a sua experiência, como foi a sua educação e como foi a sua formação acadêmica em Moçambique. Se você pudesse explorar um pouquinho esse tópico para a gente. Bom, Patrícia, é exatamente isso que disseste. Moçambique é uma democracia recente, ainda há vários desafios. Continuamos a ter uma alta taxa de analfabetismo e a maior parte das pessoas que conseguem ingressar para a escola, seja o ensino primário, secundário, superior, ainda não são as mulheres. Hoje em dia, ou vamos dizer, do exemplo que deu, de 2015 para cá, já se assiste um maior número de mulheres, mas ainda está um pouco aquém do desejado para chegarmos num nível de equidade ou de igualdade se compararmos com os homens. Entretanto, há várias iniciativas governamentais buscando criar esse equilíbrio, criando situações que façam com que as mulheres apostem-se na educação e no ensino, principalmente porque existem vários fatores, né, que acabam retraindo as mulheres. Tem a questão da desistência escolar,
que pode ser causada pelos casamentos prematuros, que são as meninas que casam antes dos 18 anos, pelas gravidezes indesejadas ou precoces, que por conta dessa união prematura, se a pessoa já está casada naturalmente, que com mais facilidade vai ficar grávida, tem também a questão da gravidez na adolescência, só alguns dos exemplos que acabam fazendo com que não tenhamos tantas mulheres em si instruídas como era desejado comparativamente a outros países, como estão os casos de Portugal e também do Brasil. Eu, partilhando aquilo que é a minha experiência pessoal, felizmente, não tive nenhuma dificuldade para ter acesso à escola. Comecei a fazer o ensino primário aos 5 anos de idade. Sempre fui uma boa aluna e, por conta disso, não reprovei em nenhuma classe e fiz todo o meu ensino, desde o primário, secundário, até o ensino superior, a licenciatura, em tempo regulamentar. Embora no meu caso tenha sido fácil, em regra geral não tem sido assim tão fácil. A maior parte das meninas começam em Moçambique, começam a estudar muito tarde e, como disse, há vários fatores que podem fazer com que elas desistam do ensino no meio do caminho, principalmente em relação ao ensino superior. Há cursos mais virados para as áreas das ciências exatas, matemática, que culturalmente há a ideia de que não são para as mulheres. Então, todos esses fatores acabam fazendo com que não tenhamos ainda um número significativo ou desejado de mulheres a fazerem cursos superiores, a formarem-se e a serem a maioria das pessoas instruídas no país. Cleide, dando continuidade aqui também para aprofundar em outro tópico que você já deu uma passada, queria que você explorasse um pouco mais sobre a sua experiência no Brasil, porque além dessa experiência do intercâmbio, você já chegou a retornar em 2017, 2 anos depois, mas aí tendo uma vivência ali em São Paulo. Então, eu queria que você falasse sobre, assim, aspectos relacionados às suas impressões antes de estar no Brasil, se você já tinha estereótipos, ideias formadas, se você já tinha uma expectativa de como seria a sua experiência lá, com as informações que você já recebia em Moçambique sobre o Brasil, né, sobre o que é o Brasil, e aí esse confrontamento com a realidade, né, quando você chega em Curitiba e tem todas essas experiências. Queria também contar que eu acredito a gente chegou a se conhecer pessoalmente, né, porque eu ainda estava no período preparação para embarcar para Maputo e ela já tinha chegado e a gente se conheceu em uma festa de faculdade que no curso de comunicação ali é uma festa regada a vinho barato. Então a gente chegou a se conhecer presencialmente, trocou um pouco ali e que já foi muito relevante, porque eu também estava nessa ansiedade muito grande, né, de ir e a Cleide tinha acabado de chegar. Então, esse momento de ter essa primeira experiência internacional e depois ter a possibilidade de retornar, eu sei que são coisas muito marcantes. Então, se você pudesse explorar tanto assim nesse lado mais místico, mais romantizado da experiência, mas também, claro, da realidade, né, de como foi ser uma mulher negra de um país africano vivendo no sul do Brasil por alguns meses. Certo, Flávia. Primeiro dizer que só o fato de ter tido a oportunidade de ir até a Curitiba a estudos foi algo inédito, vamos dizer assim, a nível da minha família, das pessoas, das minhas relações, amigos, colegas, conhecidos, ainda não era algo muito comum. Tinha gente, sim, ganhando bolsas de estudo para ir para países como Rússia, China e até Portugal, mas para o Brasil em particular não era tão comum, ainda não tínhamos nenhum exemplo disso. Então eu já carregava comigo não só a minha própria expectativa, mas a expectativa de todas as outras pessoas ao meu redor. O segundo aspecto em relação ao que me coloca sobre os estereótipos é um fato e esses estereótipos para a maior parte dos moçambicanos são adquiridos nas novelas.
o Brasil que a maior parte do moçambicano tem é o Brasil das novelas. Então, chegar em Curitiba, por ser a região sul, encontrar as pessoas muito mais reservadas, as variações todas de temperatura, não ser aquela coisa de sol todo dia, pessoas de sunga de um lado para o outro, aquela ideia que é passada muito nas novelas de Copacabana e tudo mais, já ajudou a quebrar esse preconceito, esse gelo e compreender que o Brasil era um país como Moçambique, que tem pessoas, cada uma com a sua personalidade, cada uma com a sua profissão, com as suas ocupações, e que no dia a dia vão se cruzando, interagindo, mas que no fim do dia cada um tem os seus objetivos, tem suas contas para pagar, tem seus sonhos para realizar e vida que segue. Uma das coisas que mudou completamente é a questão da criminalidade. Quando eu falei que eu ia estudar no Brasil, quase todo mundo ficou preocupado. Tinha a ideia de um lugar onde a qualquer momento se ouve tiro, que o meu celular seria roubado no sinal, como se diz no Brasil, que eu não ia poder sair de casa sozinha e por aí fora. E isso mudou completamente. E tem também coisas que mudaram em mim pela forma como os brasileiros comportam-se comparativamente a como nós, moçambicanos e os da capital em particular, nos comportamos. Por exemplo, no trânsito. Durante muito tempo, quando eu estive em Curitiba, eu não esperava o sinal fechar para atravessar, porque cá em Maputo nós não esperamos isso, nós cá dizemos semáforo. Nós atravessamos mesmo quando o semáforo está aberto. Vamos passando entre os carros e nem nos importamos se tem passadeiro ou não. Agora, em Curitiba, eu aprendi que as coisas não funcionam assim. E toda vez que eu atravesso essa rua com o sinal aberto, havendo essa oportunidade, as pessoas ficavam a olhar para mim todas assustadas, tipo, o que é que se passa com essa moça? Ela está indo para cima dos carros. Alguns acho que até pensavam que eu estivesse para assaltar, que é, infelizmente, uma ideia que há, né? De que os negros que estão no Brasil têm menos condição que os outros e associa-se muito à favela, à criminalidade e etc. Em relação à parte não romântica da coisa, é aquela que já partilhei, que as pessoas acabavam não olhando para nós não só como pessoas, tinha sempre um lado exótico, e também a curiosidade não era muito por aquilo que nós tínhamos como conhecimento para partilhar enquanto estudantes, era muito por sermos negros, por sermos moçambicanos, não se saber muito sobre Moçambique e estarmos no Brasil, um lugar que sequer conhece Moçambique ou sequer sabia que Moçambique existia, pelo menos a maior parte. Então as pessoas acabavam se sentindo atraídas por este fator curiosidade, novidade, algo exótico, longe do alcance. E em algum momento acabava sendo desconfortável, porque nós sabíamos tanto, mas tanto sobre o Brasil, embora fosse com base naquilo que víamos na novela, mas também tem a questão das músicas, dos filmes, das peças de teatro, dos livros. Então, nós saímos daqui com uma ideia de que já conhecíamos tanto sobre o Brasil e chegar lá ver que não conheciam quase nada sobre nós foi mesmo um balde de água fria. Mas, acima de tudo, foi uma experiência bastante interessante. Tive também a oportunidade de conhecer alguns negros de Curitiba, perceber que há movimentos que buscam valorizar a negritude, a afrocentricidade, e foi interessante ver que no Brasil há esta necessidade de afirmação dos negros. Cá em Moçambique somos todos assim, não há necessidade de ter nenhum movimento em prol da valorização da comunidade preta e tudo mais.
Já em 2017 eu voltei para o Brasil, fiquei bastante emocionada, principalmente porque já tinha tido a primeira oportunidade, então foi como se o Brasil já tivesse de fato a tornar-se uma casa. Foi através de um programa de jornalistas para participarem de um congresso que teria lugar em São Paulo, numa das universidades, sobre jornalismo investigativo. Eu me inscrevi, concorri, fui uma das selecionadas e estive em São Paulo por 11 dias. São Paulo tem um ritmo totalmente diferente de Curitiba. Não tive a oportunidade de conhecer tanta gente assim, porque estive hospedada num hotel, então era tudo muito corrido, mas foi uma experiência ótima. Mudou também, aquela ideia que eu já tinha do Brasil, com base no que eu tinha vivido em Curitiba. Percebi que o Brasil tem muitas camadas e que ainda há muitas também por descobrir. Não posso me dar por satisfeita ou assumir que conheço o Brasil só por conhecer Curitiba e São Paulo. Que legal, Cleide, que legal ouvir a sua perspectiva acerca do Brasil, né? Enquanto moçambicana, enquanto uma mulher negra, estrangeira que passa por ali. Muito interessante mesmo, acho que a gente tem muitos pontos a pensar sobre isso que você traz. Nesse sentido, eu queria mudar um pouco agora, acho que você já falou um pouco sobre a sua vida profissional, pelo que a gente acompanha a sua vida aí nas redes sociais, a gente vê essa sua crescente, essa sua ascendência mesmo no campo profissional. Sabemos que você também é mãe de uma filha pequena e que atualmente você está passando por essa nova fase, né? Em que é você e só você. Você traz um pouco, acho que disso na introdução, quando você fala de antes ter a sua mãe e essa rede de apoio, né? E nesse sentido, eu queria te perguntar como que você concilia maternidade e trabalho, né? Essa coisa de o ser apenas você, e também o que você diria para outras mulheres que se inspiram nessa sua trajetória? Pois é, Paty, a maternidade é uma das experiências mais inexplicáveis de sempre. Sempre que me pedem para falar desse meu lado mãe, eu não consigo encontrar as palavras ideais para explicar. E acho que é assim com toda mulher, principalmente no primeiro filho ou no único filho, que é o meu caso. A Yuna mudou completamente a minha vida. Foi uma volta de 360 graus. Mudou o meu corpo, mudou o meu coração, mudou a minha forma de amar, a minha forma de pensar, mudou as minhas prioridades. E é assim até hoje. Tudo que eu faço, tudo que eu planeio, tudo que eu penso, me movo com base nela. É uma parte de mim vai guiando por aí pelo mundo e eu procuro sempre usar as experiências que tive com a minha mãe para ir construindo esta boa relação de mãe e filha entre nós duas, embora ela ainda seja muito nova, mas eu penso que é ainda desde criança que começa-se a construir essa relação de afinidade, de cumplicidade que devia existir entre toda mãe e toda filha e que felizmente eu encontrei isso na minha mãe. E é mesmo por conta desta relação super próxima que eu tive com a minha mãe que o meu parto todo foi assistido por ela. Nós aqui temos um hospital de referência, nós chamamos de Hospital Central de Maputo, e eles introduziram um serviço de parto humanizado, que consiste em teres a oportunidade de levar alguém da tua família do sexo feminino para estar lá contigo até o bebê nascer. E a pessoa escolhida para essa missão foi a minha mãe. Ela esteve lá comigo durante todas as contrações, dilatação. Ela me viu espernear, quase tirava os cabelos, me viu pedir para tomar banho, gritar e tudo o resto, me dando força, muita oração, segurou a minha mão, perguntou-me se eu não queria ver a Yuna, porque na altura nós já sabíamos o nome, e a Yuna veio. E daí, 2 semanas depois, surge aquele que eu considero um dos maiores desafios da minha vida até hoje. A minha mãe faleceu de forma muito inesperada, muito precoce e foi tudo muito rápido. Foi mais concretamente no dia 31 de dezembro de 2017. Ela era hipertensa. No dia anterior, ela teve uma crise de tensão
nós levamos ela para o hospital para observação. Ela ficou na sala de observação, tinham dito que a pressão não estava assim tão alta, que por isso poderia ficar em observação, não precisava ser internamento. Mas quando voltamos no dia seguinte, isso já no dia 31 de dezembro, para poder fazer a visita, foi quando nos deram a informação de que a pressão dela não baixou e ela teve de ir à sala de reanimação, lá não resistiu e faleceu. Então, Pati, Flávia, imagine o que é ter uma bebê de apenas 2 semanas no colo, ainda amamentando e perder a mãe. Fiquei totalmente arrasada, sem chão, sem perspectiva. Nem sei vos explicar como é que nós chegamos onde nós estamos hoje, com a Iuna crescida, sorridente, bastante perspicaz, me fazendo perguntas que muitas vezes eu nem consigo responder. E sempre que ela pode, diz: mãe, eu estou com saudades da avó, ela, para verem só como são as coisas. Uma avó que ela só teve ao lado por 2 semanas, quando pouco ou nada sabia ainda sobre o que era o mundo. Então, a maternidade para mim significa tudo isso, significa ver a minha mãe em cada uma das coisas que eu faço com a Iuna, significa meu combustível, minha força para poder me tornar uma mulher melhor todos os dias, para ser um exemplo para ela, para minha irmã mais nova e para todas as outras mulheres que estão ao meu redor, para lhes passar esta mensagem de que é possível nós sermos o que nós quisermos, quem nós quisermos e chegarmos onde nós quisermos, sem precisar de usar ninguém como escada e sem precisar de dizer que o meu sucesso deveu-se ao fato de eu ser filha de A ou B, ou por eu ser esposa de A ou B. Então, a maternidade para mim é isso, esse mundo mágico que eu não consigo explicar muito, mas que leva-me sempre para aquele exemplo de mãe que eu quero ser, tanto quanto a mãe que a minha mãe foi para mim. Ai, ai, Cleide. Muito obrigada por partilhar isso com a gente. E eu acompanhei um pouco, a gente até trocou umas mensagens, porque meu avô faleceu numa época parecida da sua mãe, mas eu sinto muito, né? A gente não tem. É bem o que você falou, tem experiências na vida e passagens, né, que são indizíveis, inexplicáveis, assim. Então, fico aqui sem palavras para isso que você compartilhou com a gente sobre o amor pela sua filha, mas pelo amor à sua mãe também, né? Que são amores viscerais, né? Que eu acredito que atravessam aí tantas pessoas nesse mundo, de estar nessas duas posições, de mãe e de filha. E já aí pegando o gancho desses amores que te guiam, que fazem você ser você, eu queria puxar para a última pergunta. Estou assim falando baixo, que eu tô com o olho cheio de lágrimas. Porque me emociona muito. Desculpa, eu também estou assim. Também tô, gente. É, Desculpa, não foi intencional. não, mas é a beleza na tristeza, né? Acho que é muito lindo, assim, ver toda a força que você tem e que a gente tira, sei lá, da onde, para vencer aí esses desafios que vão aparecendo. Enfim, passando desse momento para uma pergunta que também complementa e conversa muito com isso que você compartilhou, Cleide, o que que te movimenta, da onde que vem essa força? Bom, como eu já tinha dito há pouco tempo, as minhas maiores fontes de força, de energia, de inspiração são a minha mãe, também são a minha filha, mas acima de tudo, eu acredito muito em Deus, professo a religião católica e que me foi apresentada pela minha mãe. Ela foi batizada na Igreja Católica e a minha avó, que também já é falecida, era muito devota. Então, nós crescemos num ambiente em que se pregava muito a palavra de Deus e, acima de tudo, o poder da fé, que significa crer no invisível, acreditar que as coisas vão acontecer
mesmo que tu não a estejas a ver. Ou seja, eu não preciso descrever-te o rosto de Deus para saber que Ele existe e que Ele é responsável por cada uma das coisas que acontecem na nossa vida. Essa mesma força que faz com que todos os dias, antes de eu sair de casa, eu faça uma oração e diga obrigada a Deus por mais um dia, peço a sua proteção, cuida da minha filha, cuida da minha família e abençoe o meu dia. Mesmo não tendo o retorno tangível, mas esta certeza de que alguém ouviu e que o dia vai ser melhor, graças a esta oração, eu acredito que o segredo esteja aí, seja essa força de Deus, do universo, que faz com que mesmo em meio a tantos desafios, a vida possa seguir, possamos acordar todos os dias acreditando que vai ser melhor e que também vamos ser pessoas melhores. Gente, esse podcast é muitas emoções. Eu me emocionei bastante também com a sua história. Com certeza é necessário muita força, né, para passar por tantas transições no período tão curto, assim. É meus sentimentos. Agora a gente já vai caminhando para o final do podcast. A gente chega na parte mais legal aqui que eu gosto, que é a nossa parte dos quadros. E nessa nossa segunda temporada, a gente traz um quadro novo, que é o Que Sobe. Nele, a gente traz uma anedota, uma história que pode estar ligada com a inspiração da nossa semana. E, Cleide, eu queria te convidar para, depois desse momento intenso, você compartilhar aí com a gente o seu Que Sobe dessa semana. Que sobe. Bom, eu quero partilhar convosco um fato muito engraçado que por acaso aconteceu muito recentemente. Eu estava com a minha irmã e com a minha filha fazendo uma viagem para ir conhecer um parque, um jardim zoológico, um pouco distante do lugar onde a gente mora, mais ou menos 1h30, 2 horas de viagem. E nós passamos por um lugar onde estavam a reparar uma estrada. E a dada altura, os senhores que estavam ali a fazer o trabalho mandaram-me parar o carro. Para. Eu assustei-me, não sabia o que estava a acontecer, mas parei o carro e quando eu fui ver, tinha uma peça do meu carro caindo, que se eu andasse mais um pouco, eu passaria por cima dela e seria um super prejuízo. E eles ficaram ali a olhar para minha cara de susto e a perguntar para mim, assim, não querias parar? Achavas que nós queremos te assaltar? Tens uma chave aí? Queremos arranjar isto para ti. Então eles lá ficaram, deixaram de fazer o que estavam a fazer, ajudaram-me a arranjar a peça do carro. Daí eu disse obrigada, fiquei sem saber se tinha que pagar alguma coisa. Foi um momento bastante constrangedor, ao mesmo tempo muito engraçado, mas também uma certeza, mais uma vez, de que Deus existe, que Ele olha sempre por mim. E depois de estar tudo reparado, a gente seguiu viagem e chegou no destino. Visitamos o parque e foi um dia bastante divertido. Eu adorei que sempre tem um pessoal que às vezes a gente faz essa primeira leitura, né? Mas acho que também por ser mulher a gente fica um pouco desconfiado, né? De quem venha oferecer ajuda. Cleide, você contando dessa história, eu até mudei meu que sobe, porque eu vou contar outra coisa, mas eu lembrei do momento quando eu estava tirando a carteira de habilitação aqui em Seattle, aqui nos Estados Unidos, que eu tive que fazer tudo de novo, né? Eu tinha a permissão internacional para dirigir, mas é melhor que você tenha o documento de habilitado daqui. Então, eu fui fazer esse teste, aí estudei, fiz a prova prática, tudo certo. Não, mentira, a prova prática tudo certo, nunca, né? A teórica deu tudo certo. A prova prática eu fui fazer, e aí eu fiz uma primeira aula com um senhor, só que ele falava inglês muito rápido e eu fiquei muito ofendida, assim, porque ele pegou o volante da minha mão. Assim, gente, eu não sou a melhor motorista do mundo, mas eu sei dirigir. Eu achei muito, muito grosseiro, assim, eu me senti... Bom, não adiantou nada, essa aula teste não adiantou nada, porque o cara foi péssimo. Aí eu falei, tudo bem, vou fazer o teste mesmo assim. Aí marquei o teste,
Fui fazer o teste aqui, e no Brasil a gente tem que fazer baliza. Não sei como que é o processo em Moçambique, mas no Brasil a gente tem que estacionar o carro, mas são com cones, né? Então você treina dentro do local de teste. E aqui não, é na rua. Você tem que fazer um parallel parking, que eles chamam, que é um. Ah, tem que estacionar o carro, basicamente. E essa, assim, realmente não é o meu melhor talento, pessoal. Queremos saber que a gente tem um teste que todo mundo tem medo. A gente chama de contorno de passeio, que basicamente é estar num passeio e ter que fazer o estacionamento sem galgar o passeio. Ah, isso aí, mesma coisa que aqui. Então eu fui fazer isso, e aí eu comecei a tentar, e o carro não entrava de jeito nenhum, claro, né? Aí fiquei lá uma vez, duas vezes, três vezes, entrando e saindo. Eu falei, gente, nunca acaba essa tortura, o cara não vai falar, tipo, sabe? Acabou, não tenta mais que não tem como. Nisso que eu tava indo e voltando umas quatro vezes, vem um cara na rua também. Ei, você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar. E começou, tipo, a me dar dicas de como estacionar. E aí o aplicador de prova tava, não, ela tá precisando de teste, não ajuda não, não ajuda não. Eu tava, pelo amor de Deus, me tira dessa situação. No fim, não consegui estacionar, ele falou que eu tinha, ele falou alguma coisa que eu tava inabilitada para aquilo. Eu falei, tá bom, né, reprovei, tudo bem, realmente, não é meu forte. E continuei, segui fazendo o teste, fiz o teste, super tranquila, todo o resto eu fui super bem, porque eu tava já, tô reprovada, então, né, pra que me preocupar? E aí eu chego, estacionei, ele olha para mim e fala, ai, parabéns, você foi aprovado. Eu falei, como? Como que eu fui aprovada se eu sou inabilitada para estacionar? Gente, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. Porque ele me pediu, esqueci de falar isso dele, ele me pediu para tentar de novo, eu não consegui de novo, e aí, enfim, foi isso. Mas é que aqui, diferente do Brasil, não é eliminatório, né? Então você vai perdendo, você tem um tanto de pontos e vai perdendo. No fim, como eu fui tão bem em todos os outros aspectos, não foi definitivo o fato de eu não conseguir estacionar. Enfim, esse é meu que sobe aí não é da semana, mas é de 2019. Parte sua vez. Ai, gente, eu fiquei muito inspirada no que sobe de vocês. Vou trocar o meu. Eu vou contar uma história com carros também. Bom, no meu teste final para tirar a habilitação, eu passei por uma situação muito parecida com a da Flávia, que eu estava fazendo a baliza, né, manobrar entre os cones, e eu tenho um problema muito sério, que quando eu fico nervosa, eu fico com muita tremedeira, assim, no corpo. E eu não dava conta de segurar o carro na embreagem, porque a minha perna simplesmente tremia involuntariamente, porque eu estava muito. Ai, que horror. Isso é a coisa mais horrível do mundo. Eu tive isso também no Brasil. E o que aconteceu foi que o carro afogou, o carro morreu no meio do negócio. Daí eu falei assim, pronto, já era, reprovei. Como que eu fui afogar o carro? Peguei, desliguei o carro, torci a chave e desci já chorando, chateada. Falei, nossa, não acredito. Já era tipo assim, a terceira vez que eu tava tentando. E aí desci chorando lá, já chateada, com raiva. E aí o instrutor desce do carro atrás de mim e começa a gritar: volta, menina, volta, você tem ainda mais não sei quanto tempo para terminar. Aí eu falei, não, mas eu afoguei o carro. Ele, não, você só vai perder uns pontos, continua. Aí eu voltei correndo, chorando, secando as lágrimas do rosto. Voltei pro E a carro. menina já não queria mais habilitação. Desistiu já. Voltei pro carro e saí correndo e consegui terminar tudo. E finalmente consegui a minha habilitação. Foi com perrengue, mas saiu. Gente, a habilitação é um desafio, né? Pois é. Ai, ai, enfim, passando aqui para o nosso último quadro, depois dessas histórias aí com carros e trânsitos e pessoas de bem querendo nos ajudar. Vou aqui começar o nosso quadro Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicações de livros, músicas, práticas, comidas, enfim, coisas que façam sentido para gente, que talvez façam sentido para quem está nos ouvindo. Paty, queria te convidar para compartilhar suas indicações no dia de hoje. Gente, vou indicar hoje um filme e uma série. Vou indicar um filme chamado Virgem Margarida, de Licínio Azevedo. É um filme moçambicano,
fala sobre a história de uma menina no pós-independência. Na verdade, é o exército que vai até a cidade, até a capital, Maputo, baseado em fatos reais, e coleta cerca de 50 prostitutas que trabalhavam ali na avenida principal, profissionais do sexo, e leva elas para a mata para fazer um treinamento militar, onde elas deveriam aprender o novo modo de vida, que não era o modo colonial, né? Então, elas são levadas para essa mata. Só que dentre elas, eles levam por engano essa menina, que é a Margarida, que é uma menina virgem, que não tinha nada a ver com a história, e que vai parar no meio desse treinamento. Enfim, não vou dar spoiler, mas o filme é muito bom, e eu acho que serve para a gente perceber um pouco das relações coloniais, assim, do que aconteceu. Tem alguns aspectos muito específicos de Moçambique. Enfim, o filme é muito bom. E o outro, que é uma série chamada Falda, que é uma série israelense, que fala sobre o conflito Israel-Palestina. Ela foi indicada em 2019 pelo New York Times como a oitava melhor série internacional. E é uma série muito boa para quem quiser aí se familiarizar com o tema, porque ela tem uma visão bem equilibrada sobre o conflito. E eu acho que o principal fato que me chamou a atenção é que ela tem uma visão muito humanizada sobre os palestinos, desmistificando um pouco a ideia que a gente tem sobre terrorismo e que o mainstream da mídia passa para a gente. Muito boa. Essas são as minhas indicações. Cleide, se você puder trazer as suas. Então, a minha sugestão de leitura é qualquer obra da Paulina Chiziane, ela que é uma escritora e poeta moçambicana. Não sei se vocês acompanharam, mas ela ganhou o prêmio Camões e entrou praticamente para a história da literatura por ser a primeira mulher africana e negra a ganhar esse prêmio. Ela tem várias obras, uma delas é Baladas de Amor ao Vento, e também tem Nikeche, que é o que eu gostaria de indicar de forma particular, que é um romance que conta a história de um homem chamado Tony, que é um alto funcionário da polícia, e tem uma mulher com quem é casado há 20 anos. Entretanto, a dada altura, a sua esposa descobriu que o marido era polígamo e decidiu ir atrás de cada uma dessas esposas. Então, o romance fala sobre as diferenças das mulheres moçambicanas em cada uma das regiões, quais é que são as suas características e o que é que fazia com que o Tony tivesse procurado a cada uma delas. Fala também sobre muitos outros ritos próprios de Moçambique, um deles é o Kuchinga, que basicamente consiste em, se o meu esposo falecer, alguém da família dele, o irmão mais novo ou um primo, ser o meu marido para continuar a manter a relação. É uma coisa muito discutível, que viola os direitos da mulher, a sua liberdade e tudo mais. E todas essas questões tradicionais, tal como a poligamia, são abordadas nessa obra da Paulina Chiziane, a vencedora do Prêmio Camões. Nikete, espero que leiam e que gostem muito. Maravilha, eu acho que a Paulina é nosso top 1 indicações. Queria até comentar que saiu um vídeo dela, ela falando sobre quando ela recebeu o prêmio do Camões, e ela tá de chinelinho perto de uma fogueira, e é a coisa mais linda do mundo. Então, fica aí um complemento para a indicação da Cleide. E eu vou fazer minha indicação de hoje, que é um livro da Manuela Dávila, que é uma política brasileira que também concorreu à presidência nas últimas eleições como vice-presidente. E o nome do livro é Revolução Laura, Reflexões sobre Maternidade e Resistência. É um livro bem fácil de ler, mas que traz questões bem importantes sobre a ocupação do espaço público, sobre maternidade. É um livro muito quentinho, assim, muito afetivo. E eu trouxe um trechinho para ler, porque eu acho que conversa, mesmo que a gente não tenha aprofundado no episódio de hoje, na questão da maternidade, a gente passou um pouco mais rapidamente, mas acho que conversa também com a experiência da Cleide, de tantas outras mulheres que estão ocupando cargos, né, de importância. Então, vou ler um trechinho e a gente já caminha para o final do episódio. É preciso um mundo em que mulheres ocupem espaços públicos e que a ausência das crianças seja tão marcante quanto a sua presença. Porque para cada homem poderoso com filhos ausentes, existe uma mulher trancada em casa depois do expediente. Eu vivo um festival de machismo todos os dias há anos. Adjetivos de todos os tipos,
querida, novinha, bonitinha, vagabunda, puta, idiota, burra, musa. Ando sem paciência, mas as meninas como Laura me motivam, que elas pisem sobre o machismo e tenham o mundo todo para desbravar. Fui questionada por um jornalista por que eu levo a Laura comigo. Eu a levo porque sou a mãe dela. Fosse o pai, levaria também. Você não? Quando a gente mudar a nossa cultura, vai achar estranho os pais que nunca estão com os filhos. Alguém está. Esse alguém é a mãe. Isso tem relação com mulheres não ocuparem o espaço público. É fácil. Fácil, fácil para um homem. Quando desfila com o filho, vira mito. Enfim, esse é um trechinho do Revolução Laura, que é a minha indicação do dia de hoje. Queria agradecer a Cleide por compartilhar da sua trajetória com a gente, pelo tempo, pelo carinho e, enfim, te parabenizar por ser essa mulher tão incrível, multifacetada e que está trilhando um caminho, assim, de muita inspiração para as mulheres. Então, obrigada, Cleide, obrigada, Paty, pela companhia de sempre e obrigada, ouvintes. Nos vemos na próxima. Obrigada, Obrigada, Cleide. Flávia. Obrigada, Paty. Obrigada, ouvintes. Foi um prazer e estamos juntas. Gente, obrigada pela audiência de sempre. Cleide, obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Queria só que você deixasse aqui as suas redes sociais para quem quiser te seguir e acompanhar um pouco mais da sua trajetória. Gente, nos vemos na semana que vem. Beijinho a todos. Eu estou no Instagram como Cleide Marinella, no Facebook como Cleide Marinella. Sigam, mandem mensagens e vamos trocar as ideias lá. Beijinhos a todos. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!